Medo de se destacar. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente não consegue se destacar em alguma posição, seja na empresa, seja em qualquer segmento da nossa vida, porque pode estar relacionado a um medo de ser o centro das atenções, de ser o destaque em meio à multidão? Eu estava parando para pensar esses dias e lembrei aqui de quando eu era criança, sabe? Quando eu era criança, quando eu estava na escola ali, eu sempre fui muito bom aluno. E eu nunca precisei me esforçar para ser um bom aluno. Eu sempre tirei notas boas, eu não era aquele aluno que tirava 10 em tudo. Eu tirava 9, 8,5, às vezes um 10. Mas eu nunca fui aquele aluno que precisava ficar estudando todo dia, sabe? Tipo, quando ia ter uma prova, eu estudava um dia antes da prova, dava uma lida, lembrava o que eu aprendi na aula e fazia a prova ali e dava tudo certo. Mas na escola, eu já lembro que eu tinha receio, assim, de aparecer muito, sabe, de tirar uma nota muito alta, assim, porque eu queria me enturmar com os outros garotos, sabe, com os outros meninos ali. E eu tinha essa percepção de que se eu fosse o CDF, né, se eu fosse o cara que tirava nota boa sempre, eu ia ficar escanteado, assim. Eu já tinha uma dificuldade, assim, de me enturmar, porque da primeira até a quinta série, assim, eu estudei em escola particular, né? E eu era o único negro da sala. Os menininhos eram todos loirinhos de olho azul, né, populares, bem relacionados ali na turma. E eu era sempre ou mais engraçado, ou mais amigo. E na época eu não via isso como valor. Olha só que besteira, né? Hoje eu sei que vale muito mais você ter um amigo ali que é seu parceiro, né, que é um cara legal, do que um cara que é simplesmente popular. Mas quando a gente é criança, isso é normal, né? Isso acontece mesmo. E esse medo de se destacar, eu comecei a perceber que ele se originou lá na infância, sabe? Lá na escola, eu não queria ter esse papel de destaque assim, porque eu tinha a sensação de que eu ia ser o chato, sabe? Então, às vezes, eu até não estudava muito assim, para não tirar uma nota tão alta na prova, para não ser escanteado ali pelos outros coleguinhas. Olha só como é que é, né? Aí depois, na quinta série em diante, né, da quinta série em diante, eu fui para a escola pública. E aí eu já não era mais o único negro da sala, né? Não tô querendo levar o vídeo aqui para um lado assim de vitimismo ou de coisa racial, nada disso, tá? Mas para colocar a situação mesmo que realmente acontece, né, na sala de aula. Quando tem um diferente, ele é deslocado ali, né? Então na escola pública, eu já era tipo figura comum, assim, né? Então eu fiz muito mais amizades ali, né, sem precisar me esforçar muito e sem precisar não ser eu, né. Então eu, mesmo eu tirando nota baixa ou tirando nota alta, assim, as pessoas se aproximavam de mim pelo jeito que eu era mesmo, né. Então a coisa fluiu muito melhor, né. Então eu fiz muito mais relacionamentos, muito mais vínculos ali, né, e não precisava fingir ser outra pessoa, sabe. Mas eu acho que isso ficou marcado, assim, sabe, porque até hoje em dia mesmo, eu estava pensando assim, colocando assim na realidade do meu trabalho, né, essa situação, né. Por muitas vezes, eu tenho receio, assim, sabe, de ser aquele funcionário pela saco, sabe, aquele funcionário puxa-saco, aquele funcionário que fica grudado fazendo tudo que o chefe quer, assim, que vai lá e dá presentinho, que manda mensagem no final de semana. Nunca gostei de ser esse cara, sabe. Eu faço o meu trabalho ali no meu horário, acabou, eu desligo tudo, fecho, vou embora e tá tudo certo, entendeu. Eu fazendo isso e recebendo o meu no final do mês, é o que eu quero. Mas tem gente que eu vejo que não, sabe. Tem gente que eu vejo que gosta, sabe, de, fazer aquele frufru, né, de fazer a apresentação, por exemplo, cheia de florzinha, cheia de voltinha para agradar ali o chefe, sabe. Nem e aí você vai ver o conteúdo não está nem entregando o que foi pedido, mas o visual, né, o visual conta mais, né, às vezes, né. Tem chefe que gosta, tem chefe que não, né, tem chefe que é objetivo, que quer o que foi pedido mesmo. Mas isso, às vezes, leva a pessoa ao destaque. Infelizmente, né, no mundo corporativo, principalmente, né, as pessoas elas conseguem se destacar não pelo que elas são, mas pelo que elas pintam e parecem ser, né. O importante não é o que você é o que você parece ser, entendeu. E isso é para todos os aspectos, eu acho, da sociedade, assim, né. Eu vejo nos grupos que eu tenho relacionamento, assim, e tal, né, nos meios, assim, onde eu tenho, amigos e relacionamentos em si, as pessoas que conseguem se destacar são aquelas que têm um status, aquelas que parecem ser, né, e isso tem muito a ver também quando você olha as redes sociais, né.
As redes sociais são é um mundo de aparência, um mundo de ilusão. Quando você vê a pessoa, assim, falando de, viagens, né, muitas vezes a pessoa nem foi para aquele lugar, mas ela fala que foi, sabe, para contar uma vantagem, para parecer cult, né, para parecer legal, aquele monte de livro, né. Eu tenho livros aqui atrás, né, a maioria deles eu li, né, mas quando você vê aquela pessoa com aquela parede forrada de livro atrás, assim, você acha que ela leu tudo aquilo de livro? É mais para dar aquela visão de pessoa cult, né, mesmo, né, de pessoa inteligente, né, que lê muito, sabe. Então, isso tem muito a ver também com essa questão do destaque. Faz isso para conseguir se destacar. Então, eu, na minha realidade, o que que eu penso, né, se for para eu me destacar, vai ser pelo que eu sou de verdade, e não pelo que eu pareço ser, né. Então, muitas vezes eu não consigo destaque, sabe. No meu trabalho mesmo, é uma situação muito comum, assim, de eu não conseguir, às vezes, me destacar, porque eu não soube vender a minha entrega. Não importa se foi entregue, né, mas se você não soube vender, infelizmente você acaba ficando sem destaque, né. Então até uma das competências que o pessoal coloca, né, que você tem que melhorar no mundo corporativo é isso, né. Ah, como você se relaciona com o pessoal lá de cima, né. Você tem um bom relacionamento, você toma um café, né, você sai para almoçar junto com eles. Meu, isso é uma das coisas que mais me decepciona no mundo corporativo, assim, sabe. Você ter que fazer esse que eles chamam de network hoje em dia, né. Então não importa o que você faz de entrega, de resultado, o que importa mais é como você se relaciona, né. Então, para ter destaque desse jeito, eu prefiro não ter, sabe. É como se eu estivesse me vendendo, vendendo minha alma, assim, sabe. Então, meu, isso para mim não funciona, né. Mas e você? Conta pra mim, o que que você pensa sobre isso, né? Você tem medo de se destacar por vias que não são a sua verdade? Conta aqui pra mim nos comentários, né? O que que você pensa sobre isso? Concorda, não concorda? Eu acho que, como eu falei, né, um pouco vem enraizado sim lá da infância, mas um pouco é do aprendizado e dos tombos que a gente vai levando na vida, né. Muitas vezes a gente, se frustra, né, com algumas experiências e tal, que faz com que a gente tenha receio, né, de mostrar tudo que a gente sabe, sabe, de mostrar as cartas na manga, né. Eu ouvi uma vez de um amigo de trabalho isso, né: "Nunca mostre tudo que você sabe, sempre guarda uma cartinha na manga", sabe, para você às vezes surpreender, né. E eu acho que isso é válido sim, sabe, você, sempre ter aquela cartinha na manga, assim, para quando você fazer uma entrega top, a pessoa olhar e falar: "Olha, não, olha, não pensei que ele ia fazer isso", sabe, e ele fez, tirou da cartola, né. Então, aí você acaba conseguindo se destacar, né. Então eu acho que o caminho é esse, sabe, é se destacar com autenticidade, com originalidade, sem perder a essência de quem você é, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, essa reflexão, assim, sobre medo de se destacar, né, não perder a sua essência. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações e temos um encontro marcado no próximo vídeo. Eu te espero lá, um forte abraço e tchau.